Estamos no ar. Mais Opa. um Parando de Palmeiras. Eu sou o André Salem, aqui do meu lado, sempre você, né? Tô bem. Thiago Forato. Tudo bem, certo? cara? Tudo beleza, né? Tamo aí na atividade, não é isso? Tranquilo, mais um episódio aqui pra falar de Palmeiras. Não é um assunto muito agradável ultimamente, Ah, mas já foi estamos melhor, aqui viu? cumprindo a nossa agenda, né? Já foi melhor esse assunto, viu? Ultimamente tá mais difícil de falar de Palmeiras. Estamos um pouco em baixa aí nosso time, mas sempre continuamos torcendo, acreditando por dias melhores, né? Acreditando. Sem crises muito grandes, Eu não acho, consigo né, Paulo? ser tão otimista assim, mas tamo aí mesmo assim. Tamo aí. Exatamente. Estamos aí no estúdio à tona, né? Que é o melhor estúdio de Ribeirão Preto. Nosso convidado vai falar bem do estúdio, né? Vamos ver se você fez o pique certinho. Vamos ver se É agora deu que a gente vai ver. tudo certo. Mas de verdade, aqui sem brincadeira, eu já fui em todos os estúdios de Ribeirão e esse é disparado melhor, assim, é com sobras. Assim. Eu não fui em todos, mas dos que eu fui realmente é o melhor. É o melhor estúdio. Então, se você quer fazer o teu podcast em Ribeirão Preto, ou se você já tem um podcast, quer trocar de estúdio, tá insatisfeito, né? Que provavelmente se você vier aqui, você vai ver que você vai ficar insatisfeito com o que você tá... Aí é um bom gatilho, aí você fez a boa. Exatamente. Então vem fazer uma visita, pelo menos, aqui nos estúdios da Atona. Chama eles aí na rede social, ou chama a gente passa aqui as informações, tudo certinho, né? E você conhece, pelo menos vem conhecer, vem tomar um café, vem tomar uma cerveja aí, você não vai se arrepender. Então, muito obrigado aí à Atona que tá conosco mais um ano, né? Dessa parceria. E quem segue com a gente na parceria é a Palmeiras Store de São José do Rio Preto. É uma Verdade. loja oficial do Palmeiras. Estamos chiques, Mari, estamos chiques aqui. Temos patrocínio de uma loja oficial do Palmeiras. Todos os produtos lá são oficiais, né? Então, tem camiseta tipo essa que você tá, que não é de jogo. Exatamente. Melhor, né? Tem boné, tem meia, Chaveiro. tem chaveiro, tem chinelo, Carteira. tem vários Cueca tem? brindes aí. Não sei. Ixi. Eu não sei, mas talvez Talvez eles tenha. façam só pra você. Aí é sucesso. Não saberemos. Então, entre em contato com eles aí, ó. Tem aqui um Instagram, não sei se dá pra ler exatamente, Instagram, WhatsApp, mas chama a gente, qualquer coisa que a gente passa. Tá na descrição. Certinho, tá na descrição. E lá você pode comprar, eles entregam pra qualquer lugar do Brasil, do mundo, Do pagando mundo inteiro. frete, pagando bem que mal tem. Que mal tem entregar onde Eles- você tá? Eles mandam pra qualquer lugar. Então, chama o pessoal da Palmeiras Store de Rio Preto, os nossos parceiros. Aí, ó, boa. É O isso. sanduíche de Palmeiras Store. Boa. Boa. E agora, André Salem? Agora vamos para o nosso incrível convidado. Quem é? É o Mário. Que É o Mário? Meu Deus. Ai, Meu essa Deus. piada ele deve ouvir constantemente, né? Exatamente. Todo mundo que é de Ribeirão Preto, que gosta de futebol, de ouvir jogo em rádio, provavelmente já conhece a voz dele, né? Conhece a voz. A voz dele. O meu pai, inclusive, falou que, né? Vocês vão entrevistar o Mar? conheço, né? Enfim, todo mundo que gosta de estar no carro ali ouvindo o jogo Sim. já conheceu esse cara, que ele é narrador da CBN, né? Que é uma das principais rádios. É a principal, é a do Brasil. principal. E curioso é que ele é palmeirense assumido, né? Já veio de camisa. Exatamente. Pra não deixar dúvida. Que normalmente não é muito comum, né? Principalmente na CBN, né? Que é uma empresa do Grupo Globo e normalmente tem algumas restrições quanto a isso e eu quero saber mais disso. Então seja muito bem-vindo, Mário Aê, boa. Oliveira, grande narrador da CBN e palmeirense. E palmeirense. Boa, Que qualidade, hein? Muito obrigado, meus amigos. Vocês usam umas camisas bonitas, hein? Poxa, vocês têm bom gosto, né? A gente tá tentando espelhar em você. Obrigado, gente. É um privilégio poder estar aqui com vocês e ainda mais agora nessa época, né? Para mim é um privilégio e um presente, porque eu ainda estou nas celebrações dos meus 30 anos de carreira no rádio, né? Completados no dia 30 de agosto de 2024, né? Tá recente. É recente, é. Eu comecei dia 30 de agosto de 1994. Eu comecei um ano no rádio, um ano bem assim, especial, tanto na forma positiva como negativa e vice-versa. Porque eu comecei no ano do desaparecimento do Ayrton Senna, aquele acidente né, fatídico do Grande Prêmio de San Marino, no circuito de Imola. Uhum. E comecei no ano que o Brasil foi campeão do mundo 24 anos depois, tetracampeão. E no ano que o Palmeiras foi bicampeão paulista e brasileiro. Exatamente. E foi um ano, eu nunca havia, naquela ocasião, eu nunca tinha visto ainda a seleção brasileira campeã do mundo, porque o último título foi em 70, depois 74 nada, 78 no ano que eu nasci, que foi a Copa da Argentina, 82 aquela seleção magnífica que não ganhou,
Não ganhamos, mas encantamos, porque o futebol foi encantador. Depois, em 90, o fiasco das oitavas contra a Argentina, o time do Lazzaroni. E aí, 94 que ganhou. Então, eu nunca tinha visto. E quem não viu não vai ver mais. Né? Com essa seleção vai ser bem difícil ver alguma coisa. Tá difícil. Do jeito que tá aí, eu até falei lá em uma das minhas plataformas que do jeito que tá a coisa, vai ser difícil num porvir não muito distante a gente ver a seleção brasileira de futebol campeã do mundo, porque tá prateleiras abaixo do muito futebol abaixo. mundial, né? Bem abaixo. A gente tá tendo dificuldade nas eliminatórias da América do Sul. Jesus. O Brasil já tá no Brasil goleava. Atrás de Equador, nível de Venezuela, Paraguai, o Brasil já tá nesse nível. Não, Venezuela, atrás cara. de Colômbia. Não era criança, o Brasil enfiava 6, 7, 8. Não tomava nem conhecimento. Não, era um jogo de um time só. Negócio impressionante. E aí, no ano anterior, eu vi o meu time ser campeão pela primeira vez, em 1993. Sim. Saí da fila. Chorei muito em 86, menino ainda. Deixa eu ver, 86, eu tinha 8 anos, é isso? 8 anos. Internacional de Limeira. Meu saudoso pai, que naquela ocasião... Seu pai era palmeirense? Era palmeirense. Naquela ocasião, ele tinha a idade que eu tenho hoje. Campeonato Paulista de 86. E eu lembro da expectativa dele para o jogo, porque foi a grande chance em 10 anos que o Palmeiras teve de ser campeão. Né? Sim. E aquela expectativa, favorito, poxa, tinha eliminado o Corinthians nas semifinais, com aquele gol olímpico do Éder, sensacional, né? E, enfim, tinha tudo para ser campeão. E eu vi a expectativa ali do meu pai, aquela coisa toda. E, de repente, aquela frustração, perdeu o jogo e eu me vi em lágrimas mesmo, chorava copiosamente. E eu lembro do meu pai falando, esquenta a cabeça não, daqui a pouco já tem outro campeonato, vai chorar mais. E, enfim... Mas o Palmeiras foi primordial para que você escolhesse a sua profissão, porque todo mundo tem um time. Todo mundo que tá por trás do microfone tem um time. Nem todo mundo revela. Ou às vezes é algo muito velado ou até secreto. Mas imagino que todo mundo tem um time, por isso que tá lá. O Palmeiras teve influência nessa sua jornada? Não diretamente. Não diretamente, porque ali por volta de 1984, 85, eu comecei minha carreira como jogador de futebol de botão. E eu participava de algumas competições e tal, mas o que eu assim, mais jogava era sozinho. E quando eu jogava sozinho, era o jogador, o narrador, o comentarista e o repórter. Então, eu acho que isso é um caminho de muitos, né? Assim, E foi ali que começou tal, e a magia do rádio, né? Você vê aquela caixinha ali ligada e uma voz saindo dali, te transmitindo emoção tal, e você imaginando como seria, ou como será, ou como era o dono daquela voz que estava saindo daquela caixinha. Então, as magias que o rádio, né, que é o maior veículo de comunicação de massa de todos os tempos, e se reinventando, claro, teve que se reinventar, tem muita coisa nova aí, mas ainda a velocidade do rádio é imbatível, é imbatível. Eu me lembro quando eu comecei no rádio como repórter policial, repórter de rua, a gente, para narrar um fato, bastava ter o famoso e antigo orelhão por perto, telefone público. Você passava a mão no telefone e entrava no ar ao vivo e dava ali a televisão até que... Primeiro que naquela época os links ao vivo eram muito escassos, tecnicamente ainda era... rudimentar. Isso, rudimentar e começando. Então os caras tinham que chegar, montar a parafernália, gravar, mandar para sair depois, um pouco depois no jornal. Ali a gente já estava falando ao vivo e instantâneo para quem estava ouvindo. Então é magnífico, eu acho que o rádio, e continua sendo. Mesmo com a internet, assim, as redes sociais, hoje você consegue dar um fato no seu Instagram na hora, assim, né? Claro, e é claro que essa velocidade da internet que a internet trouxe faz lembrar muito a velocidade que o rádio
apresentou naquele tempo antigo. Sim. E aí, baseado nessa evolução, o rádio também se reinventa e continua se reinventando. Né? Mas o Palmeiras não teve assim um direto, não. Foi mesmo aquele sonho, aquela coisa. Aí depois de acompanhar o pessoal trabalhando, né? Eu ouvia a rádio direto. E é claro, na maioria das vezes para saber coisas do Palmeiras, para acompanhar jogos do Palmeiras e tal. Mas ouvia outras coisas, ouvia outros programas, não só esportivos, musicais. Fonte de informação mesmo, fonte de tudo, informação. Né? Assim, E apaixonante, né, cara? Apaixonante. Mas você sempre, em algum momento você pensou em não assumir que era palmeirense, quando você começou a trabalhar com esporte? Eu não sei se desde 94 você trabalha com esporte propriamente, mas desde que você começou a trabalhar com esporte, em algum momento você pensou, será que eu assumo? Você teve algum receio? Ou desde o teu primeiro dia você nunca escondeu? Não, nunca tive receio, não. No começo eu confesso que agia de de formas assim diferentes na hora de revelar meu time e tal. Mas diferente como? Dependendo da circunstância, falava ou não, entendeu? Mas nunca tive medo, pudor. Até porque graças a Deus, eu sempre consegui separar as coisas. Eu falo pro pessoal lá na rádio, né, na CBN, e nunca recebi de direção, de coordenação nenhuma. Você não pode fazer isso, não. Não, eu falo, olha, gente, eu sou palmeirense na sala da minha, na poltrona da minha sala, assistindo televisão, assistindo o jogo. Eu sou palmeirense na arquibancada, como eu tive várias vezes. Claro. Torcendo pelo Palmeiras nas arquibancadas aí, por aí afora. Mas no microfone, na hora de transmitir o futebol, inclusive jogos do Palmeiras. Você já deve ter narrado alguns jogos do Palmeiras. Alguns poucos jogos. Alguns emblemáticos, inclusive. Né? Eu tava naquele jogo do torneio Rio-São Paulo, 2002, do gol do Alex, o gol de placa, chapelou Rogério Ceni. Essa foi uma vitória do Palmeiras que demorou muito pro Palmeiras ganhar do São Paulo de novo no Morumbi, né? Ganhou em 18, acho que 19. 18, Eu tava lá, narrei esse jogo. Como eu estive em jogos em que o Palmeiras perdeu e eu não deixei de passar emoção, né? A não ser quando era time de fora, por exemplo, Libertadores. Eu narrei alguns jogos do Palmeiras na Libertadores. Sempre em loco, ou nem sempre? Nem sempre. Nem sempre. Algumas vezes em loco, algumas vezes no estúdio. Mas nessas ocasiões, aí a gente aproveitava para, né? Porque é um brasileiro contra um estrangeiro, dá margem para isso. Né? Dá margem para isso. Apesar de saber que a rivalidade dos clubes às vezes impede o torcedor de... Nem todo mundo tá torcendo pro Palmeiras ali. Porque é futebol brasileiro, não. A maioria não tá. Palmeiras é o Brasil na Libertadores. Essa é a pior frase que alguém pode dizer. Você não fale isso. Porque não é o Brasil. O Galvão falava muito isso. Palmeiras é o Palmeiras e só. Não é a realidade. Não é. Eu acho que até essa frase do Galvão é uma frase assim que era bacana no sentido de conscientizar o pessoal que ali era o futebol brasileiro contra o argentino, contra o paraguaio, contra o europeu, no caso do, né? Mas os caras não como é que é? Não aderiram a isso. Não reflete. Porque a rivalidade clubística fala sempre mais alto. Acho que antigamente isso era diferente. Dos brasileiros torcerem pro clube brasileiro nessas competições internacionais. Já foi, talvez, né? Eu acho que já aconteceu isso em algum momento da história. Tipo o Mundial do Palmeiras 51, você vê vários torcedores de outros times torcendo pro Palmeiras, né? Naquela época era um outro contexto. Não sei exatamente quando geração, isso mudou, né? mas mudou quando acho que a Libertadores ganhou um peso pro futebol brasileiro que não tinha. Com os títulos do São Paulo no começo dos anos 90. Pode ser. Ali, eu acho que a coisa começa a mudar. Você acha que ali foi o ponto de virada de chave? Porque aí os caras começaram a ter interesse, né? Todos começaram a ter interesses comuns em relação à Libertadores, e aí veio junto com esse interesse o que já existia de muito forte, que é a rivalidade clubística, né? Então, em detrimento ao meu rival, torcer contra. Claro. E você lembra o primeiro jogo que você narrou do Palmeiras?
que você foi escalado? Porque dizem que o primeiro a gente nunca esquece, André Salem. É verdade essa frase ou não? Não sei. É porque assim, eu comecei como repórter e já como repórter eu tive o privilégio de trabalhar alguns jogos do Palmeiras. E numa época, por exemplo, bem diferente do que é hoje, que a gente entrava no vestiário. Eu trabalhei como repórter num jogo no Pacaembu, em 95, Corinthians e Palmeiras. Quem não se lembra daquele jogo que o Marcelinho cobra aquela falta, o Veloso manda abrir a barreira, Sim. e o Marcelinho manda na gaveta e corre lá do outro lado e chuta a bandeira. Tal. Aquele jogo eu tava atrás daquele gol que a bola entrou, que o Marcelinho deu aquela pancada lá e jogou no ângulo. Naquela época a gente ia pro vestiário, o vestiário era aberto pra imprensa. Liberado. Claro, tinha um momento ali inicial que acabava o jogo e tal, que os caras tinham alguma coisa, alguma roupa suja pra lavar, mas logo depois... E naquele vestiário tinha Edmundo, Nossa, Evaí, o nível. Clebão, zagueiro. Pegava autógrafo de todo mundo, pedia camisa, eu era doido. Tava nem aí, não. E lá dentro do vestiário, a gente conversando com o pessoal e tal. Então eu me lembro desse jogo, em 95, foi um dos primeiros que eu trabalhei, no jogo do Palmeiras. Nesse jogo eu não estava ao vivo, eu fui para fazer uma reportagem especial, que era Palmeiras e Corinthians, né? Então a emissora que eu estava fez um programa especial e tal, e eu tive o privilégio de ser o repórter da matéria e tal. E naquela época não tinha dúvida sobre isso. Tinha uma situação que a gente precisava trabalhar, cobrir, era pé na estrada e vamos embora. Hoje em dia é diferente, né? Então eu tive lá, fiz a matéria, depois foi pro ar uma série de reportagens lá, entrevistei todo mundo. Aquele ator, o Eric Johnson. Sim, ele é botafoguense, não é? Eu acho que é. Mas ele é amigo, muito amigo próximo assim do Edmundo. Ah, sim, verdade. E eu entrevistei ele ali, enquanto o vestiário não estava liberado, ele estava ali aguardando o Edmundo também, a gente também entrevistei e tal. E naquela época ele estava bem no auge, acho que era a época daquela novela que ele fez um personagem lá gótico, um negócio assim que ele se vestia todo de preto, um negócio, se eu não tiver enganado. Por aí, eu acho que é 95, né? E ele estava bem assim na mídia, né? E aparecendo. Amigo do Edmundo, tal, conversando. Aí depois fomos para dentro do vestiário e tal. E o Palmeiras tinha perdido aquele jogo, os caras... Entrevistei todo mundo ali e tal. Alguma coisa inusitada ou impublicável que você viu naqueles tempos? Vestiário, gente pelada. conversando. Também, né? Não, a gente entrevistava os caras tomando banho lá e tal. E tinha a Regiane Ritter, que foi a repórter que era da Rádio Gazeta, que foi uma das primeiras repórteres de campo. Mulher dentro do vestiário? Dentro do vestiário. Os caras tomando banho, a mulher lá? Hoje em dia... Não, pensa isso hoje em dia. Por quê? Não, loucura, né? Loucura. Mas, pô, os caras, nós estamos aqui trabalhando e ela também, que eles tinham acabado de jogar e ela tava trabalhando. Não, mas como que mantém a maturidade, assim? Os caras lá com a giromba de fora e você pegando entrevista com os caras? Como que funcionava isso? Não, mas aí os caras... Não tava totalmente... Não totalmente. Não. Seminu só. Os caras saíam, né? E toalha enrolada e tal, e sentava ali naqueles bancos assim, a gente sentava do lado, conversava. Uma coisa que hoje é impossível, né? Hoje recentemente eu tive no jogo aqui do Palmeiras contra o Botafogo de Ribeirão, Copa do Brasil. Aquele jogo horrível. 0x0. Aquele jogo horroroso, né? E eu assim, eu até me surpreendi porque eu achei que eu não conseguiria ter contato com ninguém. Eu como narrador, normalmente não tenho contato com o pessoal lá embaixo. Termino o jogo, eu desço e vou embora. Nesse jogo especificamente, estava ali o Hendrick e o Abel Ferreira. Ah, sim. Então eu falei, eu vou arriscar, tentar chegar lá e chegar para os caras. O não eu já tenho, é verdade. E eu estava credenciado também para o jogo, então... Mas você queria só uma foto, assim, conversar. Você não ia gravar? Não, porque como narrador, eu já tenho... nem a minha função. Poderia gravar alguma coisa assim particular para minha rede social e tal, mas é muito pouco tempo, né? E eu nem pensei nisso aí, porque eu sei como é que funcionam essas coisas hoje. Tava só como torcedor ali. E aí eu tava ali no corredor
E aí o Abel passou para ir para a sala de entrevista. Deu entrevista lá na sala coletiva. E quando ele saiu, obviamente, com vários seguranças e tal. E na hora que ele passou por mim, eu tava com a camisa da rádio, talvez isso tenha facilitado alguma coisa ou não sei. Não, né? Porque ele não gosta muito da imprensa. Ele passa reto. Bem, né? Isso também poderia ser um fator que pudesse atrapalhar. Mas eu falei, professor, pode tirar uma foto? Falei, professor, pode tirar uma foto? Aí ele, sim, claro. Aí ele já estava passando por mim. E aí ele voltou onde eu estava ali e tiramos a foto. E depois o Endrick, que eu achei que eu não veria o Endrick ali e tal, porque os jogadores já estavam no vestiário, e o Abel veio por conta da entrevista, né? Sim. Que ele passou ali na zona mista e tal, e foi para a sala de entrevista. E aí, de repente, aparece o Endrick, saiu lá do vestiário e veio conversar com alguém ali. E aí eu falei, poxa vida, tem que tentar, né, pô? E é o Endrick, né? Vai ser melhor do mundo aqui. E ele tava indo, né? Tá se preparando para ir para Espanha. E aí eu perguntei se poderia tirar uma foto. Ele foi de boa, Endrick. Ele foi... Eu tenho essas duas fotos aí nas minhas redes sociais aí, no Instagram. Mas isso o Abel, ele é muito gente boa, né? Falam. Todo mundo que ele tocou, e ele tava com seguranças ali e né? tal. Eu já tive experiências de gente que, pelo amor de Deus... Nossa. E aposto que é uns caras que não é nada. Terríveis. Eu quero que você conte essas experiências. Qual foi o episódio mais... Você talvez tenha se decepcionado mais. Às vezes a pessoa parece que é alguém e na verdade não é. E aí você se decepciona e a sua imagem da pessoa nunca mais é a mesma, né? Verdade. O Ronaldo, né? O Ronaldo Fenômeno? Ronaldo Fenômeno, numa ocasião em Fortaleza. Eu transmiti o jogo Brasil e Paraguai, que foi o primeiro jogo depois da conquista do pentacampeonato na Ásia. Isso ainda em 2002? 2002. O Filipão havia prometido ao torcedor cearense que o Brasil fosse campeão e tal, ele jogaria, né, lá em... Para agradecer a torcida. Para agradecer a torcida e tal, porque o Brasil também, como na maioria das vezes, sai do país para ir jogar uma Copa do Mundo hostilizado, pressionado. Principalmente pelo torcedor do eixo Rio-São Paulo, o Sudeste. E o Nordeste, o povo diferente e tal. E todo mundo hostilizando a seleção e o povo do Nordeste acreditando e tal. E por isso que o Filipão... Isso é histórico, né? E aí foi o primeiro jogo depois da conquista do Penta, Brasil e Paraguai no Castelão. Eu fui nesse jogo porque o Botafogo de Ribeirão havia estreado na Série B do Campeonato Brasileiro daquele ano, em 2002, no dia anterior jogando em Sobral, no Ceará, contra o Guarani de Sobral. Inclusive foi minha estreia por um prefixo aqui de Ribeirão. Foi uma estreia mas você vê que foi... Olha a estreia, né? Seleção brasileira, né? Campeã do mundo, poxa. Primeiro jogo do Botafogo. De estrela, né? E aí o jogo do Botafogo em Sobral foi na terça-feira, à noite. E o Brasil fez um treino, a seleção brasileira fez um treino no Castelão na terça-feira. Então nós chegamos na terça, ficamos em Fortaleza, acompanhamos o treino da seleção e tal, e depois nós fomos a Sobral para transmitir o jogo do Botafogo e voltamos para Fortaleza para que no dia seguinte transmitíssemos o jogo do Brasil contra o Paraguai. Esse jogo eu me lembro, narrei no meio da torcida, com o equipamento não tinha cabine. Na época tinha isso, né? De narrar no meio da torcida. Porque não tinha, para as rádios do interior, não tinha cabine, não cabia todo mundo aí. Só que era um jogo festivo e tal. Não tinha importância futebolística, né? Era um jogo festivo, então não fizeram muitas restrições de credenciamento e tal. A estrutura que era um pouquinho complicada para nós do interior, né? E aí nós fizemos esse treino e aí era liberado lá no gramado, né? Para conversar com os jogadores. Ainda era. Ainda era. Depois do treino foi liberado a imprensa e como tinha acesso também torcedores, fãs que iam lá pedir autógrafo. E eu fui para credencial no peito, gravador na mão. E fui para entrevistar, entrevistei alguns jogadores ali. Quando foi para entrevistar o Ronaldo... Tinha mais gente? Só para saber, tinha mais gente mesmo que você? Tinha.
Quando foi para entrevistar o Ronaldo, ele olhou, mas eu percebi que ele olhou para mim, olhou para o meu gravador como se estivesse procurando algum... Que emissora qual emissora? Canopla, né? Canopla, Quando viu que não tinha nada, tal, que eu tava com o gravador, não quis me dar entrevista. O que ele falou? Não, já falei já, meu amigo. Já dei entrevista já. Claro, já tinha dado entrevista pra Globo. Pra Globo. Mas tudo bem, aí são as coisas. Mas eu já tive experiências muito boas de pessoas que assim. O Ronaldo foi um baita jogador, claro, um símbolo, um ícone, pô. Mas da mesma forma que ele fez isso com você, provavelmente ele fez isso com outras pessoas e tá com esse mesmo sentimento que você tá. Fez, né? A gente sabe disso. Mas... O Ronaldo até hoje, é só entrevista pra quem ele quer, pra Globo. É selecionado até hoje. Isso aí é... Agora, por exemplo, o Emerson Leão, que era um cara que sempre foi taxado assim mesmo como brucutu, como grossão e tal, ele deu uma entrevista pra mim lá, Bombonera, que eu fui trabalhar no jogo Santos e Boca, a primeira partida decisiva da Libertadores de 2003. 2003, E aí depois, porque na final, foi o primeiro jogo da final, da Bombonera. E eu tive lá, tava trabalhando, a gente na Libertadores, o repórter, naquela ocasião específica eu fui como repórter. Ok. E o repórter na Libertadores já, desde os primórdios, nunca ficava no gramado, a não ser a televisão, que tinha direito e tal. Os repórteres de rádio ficavam ou na arquibancada ou na própria cabine, e aí depois do jogo, na coletiva, era liberado para todo mundo. E aí acabou o jogo, eu desci e fui lá para o vestiário, lá onde o Leão daria a entrevista. E eu fui para uma emissora de Ribeirão Preto. E eu fui o primeiro naquela ocasião a fazer a pergunta. Começou a coletiva e tal, eu fui o primeiro a fazer a pergunta e ele respondeu. Eu lembro que eu estava com um celular, um aparelho celular. 2013? 2013. Então, são assim, você tem uma experiência um tanto quanto frustrante, mas tem uma experiência gratificante, que você se lembra. E deve ter uns caras que não são nada e são estrelas, né? Principalmente aqui, Botafogo, comercial, né? Obviamente você não vai citar nomes, mas você já deve ter tido alguma experiência. Não, hoje em dia, aqui no Botafogo, eu peguei uma época aqui no Botafogo muito diferente. Que a gente entrevistava, o jogador vinha, dava entrevista pra gente, o dirigente e tal. Hoje você não chega nem perto. Parece blindado. E parece seleção de alto escalão. O Botafogo aqui parece seleção de alto escalão. Alto escalão, negócio assim maluco. E eu fico um pouco triste porque eu tive a experiência de uma situação bem diferente. Quem não teve, vê hoje, acha que é relativamente normal, não sente tanto. Não sente tanto. Agora, eu, por exemplo, sinto, porque eu tive experiências assim, dentro do vestiário também. Treino no gramado. Poxa vida. Conversei com muita gente boa aí que jogou aqui. No Botafogo. No Botafogo também. E hoje em dia é tudo muito blindado, diferente, muita distância, né? Muita distância. E o pior de tudo é que os caras não entendem que a gente está ali como a voz do torcedor. Exatamente, eles não entendem representando o torcedor. Eles se afastam do torcedor. Exatamente. Eles falam pra gente, mas eles estão falando ao torcedor e tendo nós, os repórteres, os jornalistas, como canal de ligação, como, né? Intermediários. Mas os caras não pensam, eles pensam que tá dando entrevista pra mim. Exatamente. Eu tenho que dar entrevista. Eu tô preocupado dele dar entrevista pra mim. Você não quer saber o desfalque, tá? Eu tô preocupado com o meu ouvinte, que tá esperando uma informação do time dele e que naquela ocasião ali eu sou o porta-voz. E com isso eu me preocupo. Agora com o jogador... E assim, um Ronaldo da vida, você entende. A gente não concorda, mas entende. Um Palmeiras ser muito blindado, a gente entende, embora não concorde. Mas o Botafogo comercial, é time de cidade, time regional. Não é o Palmeiras que é um time nacional, mundial. Né? O Botafogo comercial são times mais regionais aqui. Então eles deveriam fazer mais coisas para abraçar o torcedor. E eu sinto que tem cada vez menos botafoguenses comercialinos. Se afastam, né? Cada vez menos. Na verdade, é o comportamento, a dinâmica
do clube que afasta o torcedor. Agora você imagina só, você falou aí do Palmeiras, tá certo, tem que ser, a gente até entende e tal. Mas eu, por exemplo, fico meio assim, porque você colocar, são bons jogadores, são ótimos jogadores, os contemporâneos agora. Pro nível atual. Pro nível são atual, bons. tá. Mas aí você vê aquele time do Palmeiras de 93, que é bem melhor Puta, que nem esse comparação, time. nem comparação. 93, 94. O time de 96, Era dos uma 102 seleção, né? gols. E esses caras, na época, recebiam a gente dentro do vestiário. Esse time, por exemplo, que e não foi só essa vez, outras vezes também eu tive a oportunidade, o privilégio de, como repórter, estar perto desses caras, entrevistar dentro do vestiário. Pô, olha só, pô, você tem aquele time lá de 95, Sérgio, Mazinho, Antônio Carlos, Tonhão, depois veio o Kleber, Sim. Roberto Carlos, Sim. o César Sampaio, Nossa, craque. Daniel Frasson, que jogou aquela final lá contra o Corinthians, que foi o camisa 5. E Edilson, Zinho, Edmundo e Evaí. Olha esse time, Pouca gente. coisa. Olha esses caras. Tudo E, jogador de seleção. jogador de seleção. E nós tínhamos acesso. Nós tínhamos acesso devidamente credenciados e tal. Tínhamos acesso. Era outra dinâmica. Hoje em dia os caras parecem imperadores, Você vê que reis. é possível ter acesso. Sim, né? porque esse time, Se por já exemplo... foi possível uma época. Claro, esse time, eu reputo esse time bem melhor que esse de hoje aí. É assim. Por que você acha que a situação começou a mudar muito, Mário? Essa virada de chave que a gente tava falando, nesse aspecto de blindagem do time, quando é que você viu que o negócio já não tá ficando mais a mesma coisa, Pô, nem sabe? treino a gente Porque pode isso ver foi mais. gradual, né? Fica treino Isso fechado, né? não mudou de uma hora para outra. Isso foi acontecendo, você se cercar mais, cercar mais, cercar mais. Hoje é um muro muito alto, que você, às vezes, com muita sorte, consegue dar só uma olhadinha ali, mas é o máximo que você vai conseguir. Verdade. Cara, na hora que começaram a mudar a mentalidade de quem comanda o futebol, tanto em nível de federação como em nível de agremiações de clube. E aí o pessoal da parte de comunicação dos times, das instituições, os jornalistas que trabalham como assessores e tal, os caras têm que cumprir ordem, né? Sim. E aí o dirigente fala, não, imprensa aqui não entra. Imprensa aqui não chega. E aí o que o cara vai fazer? Tem que defender o dele, né? O assessor, né? Defender o dele. Em que pese ele assessorar mais o clube do que a imprensa, né? Quando tinha que ser uma via de mão dupla. Você tem que assessorar, lógico, o clube e tal, mas você tem que ajudar a imprensa, né? Sim, sim. Ser o canal ali. É o meio campo entre a imprensa e o clube, né? Era pra ser. Exatamente. E você vê que naquela época, eu me lembro que o Acas Fellinger, que está no Ituano, que outro dia eu encontrei ele aqui, ele é assessor, inclusive ele trabalha, acho que até hoje ainda, como assessor do Luiz Felipe Scolari. Como que ele chama? O Acas Fellinger. Ele é assessor do Filipão, acho que até hoje. Foi assessor de comunicação no Palmeiras, naquela época forte da Parmalat também. E o Acas sempre foi um cara muito chato, sabe, com a imprensa. Eu até falo isso pra ele, eu encontro ele e falo, aqui ó, o chato. Mas assim, numa boa, a gente... mas mesmo com a chatice dele e tal, a gente tinha acesso, porque ele sabia da importância. Ele entendia o papel da imprensa. Entendia a importância que era o repórter estar ali perto, entrevistando. E levando a informação pro ouvinte, pro torcedor. Hoje esses caras... Por quê? O torcedor hoje já se tornou, entre as coisas mais importantes no futebol, a menos importante. Mas ela é o maior patrimônio do clube. Sem a torcida. Isso é incontestável. Mas para os caras, quem dirige o futebol hoje, porque é muito dinheiro envolvido. Antigamente era o torcedor único e exclusivamente pagando ingresso, era a bilheteria, era a arrecadação dos jogos que mantinham um clube. Hoje em dia não. Hoje ainda tem, por exemplo, o Palmeiras, eu acho que em nível de sócio-torcedor é uma das grandes forças. Sim, né? é a maior força, né? Então, mas representa uma renda pequena, né, pro clube ainda, né? Mas exatamente, se você for pegar o percentual, se for pegar o percentual
financeiro que tem o sócio-torcedor em meio a toda a renda que tem, é bem uma fatia. O Palmeiras arrecadou bilhões só em venda de jogador, quer dizer, você vê como não tem nem comparação sócio, fora o que eles ganham com patrocínio, cota de TV, né, enfim. Então, aí acaba se tornando mais interessante para os patrocinadores, para os detentores de direito, tal, ter acesso aos caras, entendeu? Torcedor, tal. E aí o rádio, principalmente o rádio, acabou ficando numa situação muito assim, né? Eu vejo uma grande ingratidão desse povo todo com o rádio. Porque lá atrás, quando o futebol era amador, que foi se tornar profissional, foi o rádio que estava lá e que impulsionou essa grande explosão do futebol em termos de mídia, de propagação, de comunicação. Televisão era muito pouco. Televisão não transmitia quase nada. Era um joguinho lá, outro cá, o rádio em todos os jogos, acompanhando o treino. Eu cheguei a pegar essa época. Eu lembro de ouvir muito jogo no rádio quando eu era adolescente, porque a TV não tinha Premiere, não tinha essas coisas. Não, era um tinha jogo nada na disso. Globo, só um no Sport TV ali, mas também nem todo mundo tinha, era caro na época. Quando começou era muito caro, então. E os caras tratam o rádio hoje com essa ingratidão, né? Sabe? Mas enfim, eu também entendo que faz parte de uma metamorfose. O que eles alegam também é que é mais profissional agora o futebol, né? Antes era bagunça, várzea, e ok, algumas coisas tinham que evoluir mesmo, igual a gente falou, esse negócio de no vestiário ver os caras pelados, essas coisas. Eu acho que algumas coisas têm que evoluir mesmo, mas virou um profissionalismo além, né? Eu acho, assim. Ficou um negócio muito frio, né? Então. Mas provavelmente você teve a experiência de trabalhar em outra época e hoje, né? Então você acha que antigamente era melhor mesmo para cobrir? Mesmo algumas bagunças, mesmo... Era melhor. E o várzea não tem nem comparação. Era melhor para cobrir em termos de acesso, mas você falou uma coisa que é verdade, em termos de organização se melhorou muito. Melhorou. Isso para eles talvez faça parte de um processo de organização. Né? Exatamente, tem isso também. Agora, para nós, dos profissionais, meu Deus, não tem nem comparação. Eu peguei uma época que... primeiro que a gente estava praticamente todos os jogos no estádio. Dificilmente se fazia coisa em estúdio. Não tinha essa história. Só se fazia em estúdio em caso de extrema necessidade. Extrema necessidade, alguma coisa que tivesse acontecido de imprevisto, um profissional não podia viajar. Não tinha essa mentalidade de pagar custo. Não. Até porque se viabilizava isso, já se tinha um planejamento. Olha, a gente sabe que a gente vai ter 12 jogos para transmitir fora da casa, do local. E isso já era viabilizado já era se organizando. Tudo bem, os tempos mudaram, as coisas ficaram mais difíceis em termos financeiros, as coisas ficaram mais caras. Mas uma coisa que nunca faltou era o dinamismo da viabilização das coberturas. Hoje em dia os caras simplesmente falam, não tem dinheiro, é muito caro, não vai fazer, é tudo... Aí você pergunta, você tentou? Você fez um levantamento de quanto custa uma transmissão e baseado nesse custo você foi ao mercado, você foi à linha de patrocinadores do evento, que combinam com o evento e tal, tentar oferecer. Se você foi e não conseguiu, faz parte. Faz parte. Aí sim você pode ponderar o negócio do caro, né, dos custos que são mais altos. Mas tem um monte de emissora grande que só faz por vídeo agora, né? Não, mas os caras não se mexem, né? Globo. Só que, ó, a Record tá transmitido do estúdio. Só que o cara não tem dinheiro? Tem. Isso aí é filosofia de quem comanda, né? De quem coordena. Eu já fui coordenador de jornalismo esportivo. E para você ter uma ideia, eu fiz uma cobertura de 4ª divisão de Campeonato Paulista, como se fosse, para mim, era o meu produto, era a minha Copa do Mundo. Claro, e eu fiz da melhor forma que eu podia fazer, entendeu? Como mando figurino, com o objetivo de informar o torcedor, né, de colocar o cara, principalmente quando o jogo é fora da cidade, colocar o cara dentro do estádio ali com a nossa cobertura, entendeu? Então eu acho que é tudo questão de
conduta profissional. Conduta e organização profissional. Mas você acha que essa mudança é só enxugar custos ou tem alguma outra ideia, alguma outra concepção que a gente talvez não saiba ou não pense tanto? Ou é só enxugar custo mesmo? Não, tem a parte de se economizar Ok. e tem a preguiça. Preguiça. Tem a Conforto preguiça, o conforto. Dos Entendi. narradores. E assim, cara, porque quem comanda hoje não narra, não comenta, não faz reportagem, Aham. não sabe da importância que é. Não é o profissional do ramo. Não, como é que é? Um CEO, O engomadinho. um engomadinho, colarinho branco, Aham. um executivo, Perfeito. que é claro, dentro dessa vamos dizer, condição, tem que se preocupar com custo, tem que se preocupar com tudo isso, lógico. Mas o que eu não concordo é você simplesmente falar que não dá porque é caro e vamos economizar e nem procurar viabilizar uma cobertura, viabilizar. Não encontrar soluções criativas. Porque existem casos e casos. É claro que hoje em dia, por exemplo, você pega o Campeonato Brasileiro. Nós vamos começar agora o Campeonato Brasileiro da Série B, a nossa cobertura aí na CBN. São 38 rodadas, assim como a Série A. Sim, Isso quer dizer que são 19 jogos fora de Ribeirão Preto, sim. né? Sim. Então, tem casos e casos. Por exemplo, Botafogo vai estrear contra o América Mineiro em Belo Horizonte. Então, a estreia é o primeiro jogo, é o cartão de visita. Sim. Pô, tem que estar em loco. Tá lá. Tem que estar em loco. Tem que estar. Tem que estar. Tem que estar. Tem que estar. Olha, é o primeiro jogo, treinador, fazer uma cobertura diferenciada ali em nível de prévia, de pré-jogo, pós-jogo, Sim. tal. Aí depois, sossega, Você negocia. beleza. Vai indo, vai tocando. É claro que você vai pegar uma suposição aqui, uma quarta rodada de Campeonato Brasileiro, uma quarta-feira, quinta-feira à noite, o Botafogo vai jogar lá nos Não vale confins. nada em terra. Não, tudo bem. Aí é que você economiza. Uhum, perfeito. Você guarda a bala para botar na agulha na hora do momento certo, na hora do reta momento final. que você precisa, né? Por exemplo, os chamados jogos domésticos, que são diante dos times aqui próximos, de São Paulo e tal. Um sábado à tarde, domingo à tarde, um sábado começo de noite. Eu sinceramente não vejo motivo de você não estar no estádio, entendeu? E aí, No por Santa exemplo, Cruz tem que estar em todos, né? não, aí tá. Aí, né? Só faltava Não. Aconteceu algumas vezes a gente fazer por conta de negócio de pandemia. Ah, não, mas tirando... Coisa Aham, extraordinária. claro. Mas a Record Mas tá é jogando no normal. Allianz Parque do estúdio. Não, isso é um absurdo. Os Isso é um caras de São absurdo. Paulo. É E um aí? absurdo. E agora, né, no jogo em Itaquera também não fez. Sim. A Globo, no começo, muitas vezes, ela fazia em loco por questão de segurança. Porque a torcida, às vezes, não gostava dos caras, xingava, queria bater e Já tudo mais. tentaram quebrar cabine. Já tenta... Mas assim, Isso daí, essa situação é uma situação compreensível. aí, ok, claro. Porque aí você está preservando a integridade física do lógico. profissional também. Né? Aí é um caso que se compreende. caso aceitável, Lógico, mas- lógico. Agora, e aí, situações assim pontuais, situações específicas, situações de decisão, né? A decisão não tem como não estar em loco. Ah, não. E outra, como é que você faz um trabalho? Não tem jeito, né? E até pra você narrando o jogo também, né? É uma imersão diferente, né? Você vê coisa no campo que você não vê fazendo em loco. Não tem nem comparação. Não É tem. chupar a bala com papel. Chupar a bala com papel não dá, cara. Falar pra você. A gente faz porque somos profissionais, a gente tem que entender que, né? Mas eu, por exemplo, quando eu fui coordenador de equipe e tal, eu fiz todos os jogos no estádio. Porque, mais que coordenador, eu era narrador. Eu sabia da importância que tinha que estar lá para o meu trabalho e para o produto que eu ia entregar para quem estava ouvindo e para o anunciante e vice-versa. Essa é a principal diferença, né? Colocar alguém do ramo pra coordenar. Hoje não tem gente do ramo fazendo esse trabalho de chefia, né? Não, difícil, é difícil. Antigamente as equipes de rádio
equipes esportivas, departamentos esportivos no rádio, eram chefiadas pelos narradores, pelos comentaristas, até algumas por repórteres, mas os caras sabiam, né? E além disso também, gostar, conhecer e atuar na parte comercial, onde se viabiliza os orçamentos e tal, né? Mas enfim, a gente sabe que tudo faz parte dos novos tempos e você tem que se adaptar, tal. Eu tenho consciência disso. Agora, eu não sou obrigado a concordar, não concordo mesmo. Mas respeito e fala, você tem que se adaptar, porque senão você vai estar fora perfeitamente. Eu acho que como profissional e a necessidade de se estar trabalhando, você tem que ter essa... Claro, mas eu acho que o que você está falando aqui, todo mundo que é do ramo concorda. Eu acho. Eu acho que muita gente expõe também isso. Eu acho. Os chefes, né? Eu acho. Penso eu. Às vezes nem sempre é atendido, mas pelo menos todo mundo sabe. É que às vezes também nem tem oportunidade, né? Uhum. Tem lugar aí que o camarada não sabe nem quem é o chefe dele, nunca viu. Só sabe que existe e tal. Ouviu falar, só. Outros você sabe quem é, mas o contato que tem com a pessoa é mínimo por causa da dinâmica do dia a dia, aquela coisa toda. Fica, de certa forma, inacessível. Uma dúvida, você que é de uma mídia tradicional, né, rádio e tudo mais, e você cresceu ouvindo, e, enfim, o que você acha dessas novas transmissões? A gente tá até falando Record, Globo, ainda é tradicional, mas tem o Cazé TV, tem a Amazon Prime, tem não sei aonde, você não sabe onde vai passar jogo. Paramount Plus. E cada lugar tem um estilo diferente, um é mais descontraído, outro é mais sério, não sei o que, a gente fica meio perdido e assim, cada semana a gente tá acompanhando o futebol de uma forma diferente, não tem mais um padrão como tinha antigamente. E você é um cara desse padrão antigo, você gosta dessas novidades? Você consegue acompanhar? Acompanho. Eu acho que você saber onde vai passar. Ah, sim. Não, é que hoje em dia virou vamos dizer assim, como que eu poderia dizer, um avalanche de futebol sendo transmitido em tudo quanto é lugar, né? Então tem jogo para tudo quanto é lado, todo dia. E aí abre situações para novas mídias, novos profissionais, novas coberturas. Eu acho que essas transmissões faz parte do momento, da evolução. Lá atrás, isso aí era um tanto quanto inimaginável. Quando eu comecei, por exemplo, e olha que eu comecei em 94, 94 não tinha internet no Brasil. 94 não tinha internet. Eu me lembro de ter o meu primeiro contato com internet na faculdade de jornalismo em 1999, já no último ano de faculdade. Era algo bem pouco... E um negócio assim bem, né, coisa engatinhando e tal. Então, era a mídia mesmo ali e tal, convencional, era o rádio, a TV, e como você falou, um negócio mais padronizado, né? Uma situação profissional encarada de outro jeito e, por conseguinte, tendo os seus padrões adequados àquele jeito. Sim. Hoje é diferente, hoje a coisa, né? Hoje eu vejo lá o pessoal lá dos palmeirenses lá de energia, Domênico lá, sim, cara, sim, aquela coisa toda lá, é um negócio surreal lá atrás. Hoje, né? E assim, e abriu muito leque, né, pros profissionais, mercado, né? assim, pro mercado também, essas outras transmissões, né? A internet, você vê aí, eu acho que ficou bacana esse negócio de você poder ter uma opção para ver o jogo em outro lugar, com outros profissionais. Mas você consome? Eu assisto. Mas você não tem um olhar de, isso aí é ruim, porque às vezes você veio de uma educação de o padrão Galvão Bueno. Não, mas ali eu entendo que aquela situação ali... É bom para aquele contexto. Para aquele contexto. Igual eu estava vendo... o pré-jogo do pessoal da Cazé TV lá no dia da final do Campeonato Paulista, os caras começaram... Isso me faz lembrar muito o bom e velho rádio, quando o jogo era às 4 da tarde e a gente começava a nossa transmissão meio-dia, até antes, dependendo do jogo. Então eles fizeram um pré-jogo bem extenso, com bastante antecedência, muito legal. Aí você tem a forma de linguagem, a forma de comunicação que é diferente,
é mais despojada, é mais assim, né? É o repórter doidão. Aquela coisa doidona, né? Cartão da vida. Isso, mas que é bacana pro momento, pro veículo, pra situação, né? Agora, por exemplo, eu acho que essa dinâmica não se encaixaria num canal convencional. Ah, sim. Porque aí ia virar... Se você fizer isso na CBN, você vai ter chamado a atenção, provavelmente. Não. Convidado a se retirar. Não, depende Ou você acha que não? Você poderia? Não, é porque tem padrões, né? Tem cartilha, tem aquela coisa toda, né? O manual. Mas para certos veículos, igual pra você pegar o veículo específico, é de boa. De boa. Só não cabe realmente... E é por isso que é bom isso acontecer, porque se não tivesse, a gente nunca ia ter uma situação como essa aí para dar risada. Lógico. De um dos caras, sim. Né? Igual o Neto lá com a rádio dele lá, aquelas expressões. Então, mas até na TV aberta tá tendo já espaço, né? Como o Neto tem na Band, nos Donos da Bola lá, que não passa pra Ribeirão, mas ele, enfim, tem um jeito dele. Passa no YouTube. Agora o SBT tá com o Thiago Leifert narrando, que... É bem diferente do padrão. Que é bem diferente do padrão, já é um padrão mais eles internet, apostaram um negócio... eles apostaram nessa mídia paralela aí, colocando, né? Porque o Thiago, por exemplo, acho que nunca foi narrador, que eu me lembro. Sempre foi repórter, apresentador. Ele narrou pro Globoplay a Copa do Mundo. Globoplay ele narrou. Mas era uma transmissão já alternativa. Sim. E outra, era um negócio mais descontraído, né? E a Globoplay já é um streaming, né? Assim, sim. Né? Não é TV aberta. Exato. Mas acho que é bacana. Já é uma quebra de padrão, né? E você mudaria o teu estilo, migraria para outra mídia se recebesse algum convite? Você já pensou assim? Não, você tem que se adaptar a tudo, né? Você falar para mim da minha preferência, lógico que eu tenho preferência de narrar no rádio, até na televisão, assim, no estilo convencional e tal. Mas nunca digo que não vou, isso aí eu não faço. Não. Nunca diga, essa água eu não beberei, não. E é tudo questão de adaptação, porque hoje em dia... O que eu acho, assim, que não é legal é o cara fazer a história na verdade, que é o conceito verdadeiro do preconceito. O cara tem um preconceito de você. Falar, o Mário ali narra, mas aqui não vai dar certo, não. Isso é um preconceito. Antes de chegar, nós gostamos de você como profissional, seria legal ter, só que precisa fazer algumas adaptações, bora lá, não tem problema nenhum, desde que seja um negócio, né, não forçado, não obrigado, e falar, vai ser importante você se adaptar aqui. Você não pode ter um personagem também, né? Você chegar lá e virar um cara que você não é, assim. Não, e outra, eu discordo completamente da coisa antiprofissional, né, que foge do... Agora, adaptações para determinado veículo, para a linguagem, para quem você está atingindo, para quem você está falando, qual é o público, adaptação, normal. Normal. Não teria problema com isso, não. Ô, Mário, eu queria que você contasse a história dessa camisa, porque eu acho que essa é uma das camisas mais bonitas, número 2. Do Palmeiras. Época que a camisa tinha qualidade, né? Que não saía número, que não saía letra, que não saía nada, né? A camisa bonita, bonitinha e fica assim, conservando bem. Eu tenho umas antigas lá. A última que eu consegui agora resgatar foi a do uniforme de 80, acho que foi 85, 86, antes do patrocínio quando teve a Copa União lá, que todo mundo usou o patrocínio da Coca-Cola, né? Todos os times que foi Copa União, tal, a Coca-Cola que patrocinou, aí todas as camisas tinham. Antes do uniforme do Palmeiras da Coca-Cola, eu consegui resgatar agora, encontrei aí num lugar aí de retrô, legal. Que é a camisa de 86, ali 87, que é aquela da Jeep, né? Da Jeep. Que camisa zicada do caramba, não ganha nada com essa camisa. Essa era do tempo ruim, mas é bonita. É bonita. Mas eu tenho várias lá. Agora, essa camisa é o uniforme 2, de 1995, manga longa, tem aqui
o bicampeonato paulista e o bicampeonato brasileiro, né? E eu gosto do logo do Palmeiras, o símbolo, ele tá com as cores invertidas. Isso não teve mais, né? Não teve mais. Não teve mais, cara. E é muito bonito. Eu particularmente gosto demais. É transparente, né? Aqui era... E, rapaz, essa camisa de 1995, o dia que eu achei essa camisa que eu comprei, foi o dia do fatídico 5-0 que o Palmeiras tomou do Grêmio em Porto Alegre, no Estádio Olímpico, pela Libertadores da América. 95, fase quartas de final. 30 anos já. Vai fazer agora 30 anos. Tá? Vou fazer 30 anos. Então, no dia que eu comprei essa camisa, foi o dia daquele jogo, e eu falei, putz, essa camisa não deu sorte. Meu E você comprou, você lembra se era muito caro, se era muito barato, se era uma coisa meio inacessível, como é hoje, que é um terço do salário mínimo? Não, era acessível, era normal, considerado normal. Hoje você pega aí, tá louco. Tá louco. Eu andei comprando algumas camisas aí recentemente, mas foi coisa retrô, mas não daria, pelo amor de Deus, o negócio hoje. Não, antigamente não, nessa época a gente ia, comprava como você vai e compra um boné aí, compra um, entendeu? Vai lá e compra. Não tinha que juntar as economias, parcelar em 10 vezes. Não. É claro que a original, que tinha etiqueta aqui, no caso dessa aqui da Rummel, né? Sim. E Adidas e tal, ela era um pouquinho mais cara do que as outras que vendiam, lógico, normal. Mas esse pouquinho mais caro era um negócio assim razoável, não é essa coisa que a gente vê hoje aí, não. E aí, pra você ter uma ideia, em 94, logo depois que o Palmeiras foi bicampeão paulista, foi quando eu comprei pela primeira vez. Eu comprei, né? Porque eu ganhei algumas camisas do meu pai, de alguns amigos e tal. Sim. Mas que eu comprei a camisa, porque já estava trabalhando, conseguindo uma verbinha lá, um cachezinho, aquela coisa toda. Foram as primeiras camisas originais que eu comprei. Camisas, né? Que foram aquela da Rummel também, só que era um pouco diferente. Que foi o uniforme usado em 93, né, na final do Campeonato Paulista, aquela camisa de manga longa, como essa daqui, mas a verde e branca, foi usada tipo aquela lá. E aí, para você ter uma ideia, eu consegui comprar a verde, manga longa, e a branca, que era o segundo uniforme daquele lá, naquele mesmo ano. Pô, era acessível, cara. Normal, coisa normal. Hoje tá meio enrolado, né? Nossa Senhora. Tudo era melhor, parece, nessa época. Tudo era melhor, né? O preço do ingresso também era mais barato. O time jogava melhor. E aí, então, foi a história dessa camisa aqui. Aí depois eu falei, pô, essa camisa deu azar, né? Zicou. Aí no jogo da volta, que o Palmeiras tinha que fazer 6 gols de diferença, e quase fez. Quase fez. Eu falei, não deu azar não, eu vou assistir o jogo com ela, e vai dar certo, vamos ganhar tal. E ganhou, o Palmeiras ganhou o jogo por 5-1, por pouco não leva pros pênaltis. O que aconteceu naquele jogo, será que que o Grêmio conseguiu fazer 5 gols naquele time do Palmeiras? Foi um feito e tanto, né? O time do Palmeiras era um baita time. Mas era um baita time. O que aconteceu é que o Carlos Alberto Silva, que era o técnico do Palmeiras naquela época, foi técnico da seleção brasileira também, ele cometeu um erro, né? Quando teve a confusão lá, que expulsou o Rivaldo, acho que foi expulso, teve uma briga, um generalizado. É verdade. Naquela ocasião, acho que já estava 2-0 pro Grêmio, um negócio assim, 2 ou 3-0. Com um jogador a menos, ou 2, eu não me lembro se foi só o Rivaldo que foi expulso, teve um jogador do Grêmio que também foi expulso. Mas naquela inferioridade numérica, ele tinha que ter trancado a casinha, segurado. Pô, tem o segundo jogo, vamos perder aqui de 2-3, já estava 2. E ele achou que dava para diminuir o marcador e tacou o time para frente. Aí tomou 5, pô. E aquele time do Grêmio com o Filipão, que era técnico. Pouca catimba, né? E a força, né? Com o Paulo Nunes na ponta, cruzando na área pro Jardel fazer. E era... Todo lance que tinha era isso, o Paulo Nunes deixava cruzar também, né? E o Arce do outro lado, o Arce cruzando e o Paulo Nunes no fundo. Então deixou cruzar, a bola chegava, o Jardel guardava mesmo, que o Jardel era
sensacional, Pode como falar, o Evair, né? É. Como o Evair também na área, era, poxa vida, nossa, de cabeça então. E o que aconteceu na volta? Que o Palmeiras foi como um rolo compressor também. Aquilo ali foi um Eu negócio. vi o jogar o que não jogou. Na E o vida. pior de tudo, tomou o primeiro gol logo de cara, né? Já desanimando muito Gol boa do parte da Jardel. torcida, Pô, né? já pensou? Aí tinha que Com fazer 6 mesmo. 10 minutos, você tinha que fazer 7 pra Não, se mas o Porque tinha time, gol fora, o que mais me então- impressionou é que teve motivação pra buscar 5, cara. Então- Os caras então- não desistiram. Não, e a coisa foi acontecendo. Sabe por quê? Eu acho que perdeu aquela pressão, aquela coisa. Já perdeu mesmo, vamos jogar com mais tranquilidade e tal. Pode ser. E o verdade. bom daquele dia é que a torcida permaneceu toda ela nas arquibancadas do velho Palestra Itália. Aham. Eu não me lembro de ter visto ninguém ir embora na hora Você que o tava Grêmio no fez jogo gol. nesse dia da volta? Não, eu Não. tava em casa. Tava em casa. Eu não me lembro de ver ninguém sair do estádio, alguma imagem. A torcida tá indo embora, tá? Não Agora eles abandonou mostravam, o time. tá abandonando. Não, ficou todo mundo ali. Tanto é que quando acabou o jogo, o time foi aplaudido Ninguém Aplaudiu. vaiou. em pé, não. O time foi aplaudido. Ali mereceu ser aplaudido, né? E foi incrível, né? Os gols foram saindo e tal. Amaral fazendo gol. Pois é. Pela madrugada. E aí aquele lance lá do Mancuso, né? O argentino que jogava no Palmeiras, que acertou uma cacetada da intermediária e por pouco não engaveta a bola no ângulo. Ali seria 6-1 e iria para os pênaltis, né? Mas foi incrível, foi um negócio assim. E aquela história, né? Fomos eliminados aquele dia, mas não dormi com raiva. Frustrado por não ter passado, não, claro. mas dormi, pô, o time fez um baita jogo, né? Aham. E o próprio time do Grêmio reconheceu, o próprio Filipão na Sim. entrevista reconheceu. Perdeu pro campeão também, né? E o Grêmio foi campeão, né? Você acha que nessa época a torcida do Palmeiras era menos exigente e hoje é mais exigente? Você vê alguma mudança de comportamento? Não, era exigente também. Só que assim, cara, o que o time jogou aquele dia, se tivesse alguém ali que reclamasse que não classificou, apanhava. Imagina. Não classificou, os caras batiam ali. Porque... Se tivesse jogado mal, você acha que você sairia vaiado, provavelmente, ou o próximo jogo? E se tivesse jogado diferente do jeito que jogou, talvez, né? Mas sempre, a torcida do Palmeiras sempre foi muito exigente, né, cara? Porque sempre foi, né? se acostumou com grandes times, com grandes vitórias. Mesmo na época da grandes fila, né? feitos. Você que pegou a fila, provavelmente o palmeirense também era exigente naquela época, mesmo sem ganhar nada. Mas naquela época era mais sofredor do que exigente, viu? Né? Sofria mais, não tinha tempo e nem condições de exigir, porque o sofrimento e aquele desejo de ser campeão, aquelas eliminações, aquilo acometia o torcedor de um jeito que o cara ficava tão assim pra baixo que não tinha nem força pra reclamar, pra criticar, pra xingar. Nossa, eu vi cada coisa ali, rapaz. Nessa época da fila, meu Deus, e time bom, hein? Baita time, né? Bom, aquele Teve time, bons times. aquele time de 90, não lembro qual que foi o ano que o Palmeiras estava invicto e foi eliminado, perdeu um jogo, só perdeu pro Bragantino e ficou fora da fase final. Isso foi 90, 89, 90? Eu acho que pode ser 90, né? 90, pode ser 90. 89 eu me lembro que teve um jogo no Palestra Itália, a gente ouvindo no rádio ali, eu, meu pai, meu irmão ali e tal. Seu irmão também palmeirense. Palmeirense também. Ouvindo ali no rádio, o Palmeiras precisava de uma vitória simples contra a Ferroviária no Parque Antártica para passar para a próxima fase. Nem era final ainda não, hein? Era passada a fase de classificação, acho. E foi uma pressão, uma coisa, o Palmeiras dominando e pá. E aquele jogo, o herói daquele jogo foi o goleiro da Ferroviária, o Narciso. Eu me lembro. E o Narciso depois foi jogar em Prudente, na minha terra, lá no Corinthians de Prudente, um tempo depois. Exatamente 7 anos depois. Cara, nossa, aquele dia foi triste, foi brabo, hein? Não entrar uma bola, o goleiro catando tudo, né? Então era frustrante. Aí essa contra o Bragantino, né? Em 91, que a gente tinha um time bom também. Inclusive o Dorival Júnior, que foi demitido agora da seleção brasileira, era o Júnior, que jogou no Botafogo de Ribeirão e jogou no Palmeiras. Sim. E num dos confrontos daquele contra o São Paulo, ele teve uma fratura num lance com o Raí. O Raí que dificilmente se envolvia nesse tipo de lance de maldade, assim,
de duro, ser duro, e não teve maldade. Foi a jogada que foi rústica mesmo, que o Júnior acabou levando a pior, o Dorival Júnior, que fraturou, teve uma fratura. Aquele time, eu me lembro, caramba, velho, jogou aqui em Ribeirão contra o Botafogo, perdia por 1-0 até 39 do segundo tempo, o jogo acabou 4-1, Palmeiras. E aquele jogo o Palmeiras precisava vencer de qualquer jeito, porque tinha perdido para o São Paulo na primeira rodada, num jogo incrível também. São Paulo marcou, o Palmeiras empatou, São Paulo fez 2-1, o Palmeiras empatou. Aí o São Paulo fez 3-2, só que o Palmeiras foi para cima, mas não conseguiu marcar o gol de empate, aí tomou o quarto gol. E precisava vencer de qualquer jeito o Botafogo aqui em Ribeirão, senão ia ficar fora, já não teria mais chance de classificar. Eram 2 quadrangulares. No grupo era Palmeiras, São Paulo, Botafogo e Guarani. E aquele jogo estava perdendo até 39 do segundo tempo e ganhou por 4-1. Aí depois ganhou o jogo do Guarani, aí os jogos da volta que foram invertidos. Ele jogou já imediatamente contra o Guarani, ganhou, aí ganhou bem do Botafogo em São Paulo, no Parque Antártico. Aí na última rodada foi o jogo da volta contra o São Paulo, que pela pontuação o Palmeiras precisava também de uma vitória simples. E foi um dia também que a bola não entrava, não tinha jeito. Era meio azarado, né? Nossa, era o azar. Aí em 92 foi a primeira vez que eu vi o Palmeiras disputar a final do Campeonato Paulista, que foi já com São a Paulo, já com a Parmalat. Mas ainda não era tão poucos forte. Jogadores. A gente tinha ali ainda Alexandre Rosa, né? Maurílio, mas já tinha o Zinho, já tinha o Evaí, o César Sampaio já estava. O Toninho Cecílio, que hoje é diretor aí no Botafogo, sim. Era o zagueiro, né? Então, e perdeu, né? Mas fez um bom campeonato em 92 e tal, e chegou à final. Aí em 93 foi aquilo que todo mundo já conhece, né? Exato. Aí o resto é história. O resto é a história. E o Palmeiras trocou de treinador, líder do campeonato. Porque o Luxemburgo não começou como treinador do Palmeiras em 93. Foi o Otacílio. O Otacílio. Otacílio Gonçalves. Ele afastou uns jogadores, não foi? O Otacílio? Afastou. Porque tinha confusão lá. O Edmundo e o Evaí não se davam, né? Era difícil. Aí afastou e tal. Aí o Luxemburgo veio depois, né? Botou ordem no vestiário ali, mais ou menos. Mas jogavam juntos, né? Ele não precisa ser amigo do cara, mas eu acho que... Mas foi uma troca providencial, porque se não troca, talvez não, mesmo com aquele time, talvez não ganharia. Eu também tenho essa impressão. Talvez não ganharia, foi uma troca providencial, porque o Otacílio não estava conseguindo, né, dar conta dos caras lá, das feras. Engraçado que o Luxemburgo era um técnico novato ali, né? Foi o primeiro grande trabalho de projeção nacional. Teve no Bragantino. Ele tinha sido campeão paulista em 90, né? Mas era um técnico muito novo, né? E ele conseguiu organizar com um monte de medalhão ali, né? E na final de 93, o Luxemburgo era o técnico do Palmeiras e o Nelsinho era o técnico do Corinthians. Pois é. E em 90, o Nelsinho era o técnico do Novo Horizontino e o Luxemburgo do Bragantino. É verdade. Nelsinho Batista. Nos anos 80, o Palmeiras teve o Tele Santana, né? Que pouca gente não sabe porque não ganhou no Palmeiras, né? Tinha bons times, né? Que você falou. Muitos falam que um dos melhores meias que o Palmeiras teve foi o Jorginho Putinati, né? Do Jorginho pé frio, que não ganhou nada, mas falam que ele jogava muita bola. Assim, Mirandinha. né? Então... Mirandinha fazia gol que... Pega tem uns caras aí hoje no Palmeiras aí que, pô, Mirandinha cheirava gol, cara. Cheirava gol. Se você assistir aí, botar na internet aí, você vê aquele jogo Palmeiras e Corinthians, das semifinais do Campeonato Paulista de 86, que o Éder fez o gol gol olímpico, classificou. Tá. Pô, os caras... E a campanha ali, né? Só que é aquela coisa, né? Aquele jogo contra a Inter de Limeira lá foi um negócio de cometa Halley. Não acontece. Dificilmente. 80 anos não vai acontecer. Hoje em dia é muito mais raro de acontecer uma zebra desse tamanho, né? É difícil. Igual... Poxa, é muito complicado porque a diferença é muito grande, né?
Muito grande. Sim. Nossa. É engraçado o Luxemburgo, né? Hoje o Luxemburgo virou comentarista de futebol. Ele. Não é que ele largou a carreira, mas a Meio que carreira que largou largaram ele. ele. Largaram Largaram com ele. ele. E assim, ele teve um último trabalho no Corinthians e depois não conseguiu pegar mais nada, cara. Assim, Oi, treinou o Real Madrid. o cara entende Seleção muito de brasileira. bola, né? É um Seleção negócio muito brasileira. louco. Ele sabe demais de futebol, cara. Sabe. E no próprio Palmeiras atual, ele teve algumas sacadas, né? Teve algumas Ele, sacadas. ele colocou, o Zé Rafael que não tá mais, mas ele colocou o Zé Rafael de volante, o É. Felipe Melo de zagueiro. Ele teve algumas sacadas que depois Ele se fez um bom confirmou. trabalho naquele título. Você vê que ele paulista entende lá. futebol. Ele entende ainda. muito, cara. Mas assim. Como o Filipão também, né? É. Mas o Felipão, ele é muito mais vitorioso, né? É. O Felipão é absurdo, cara. O número de títulos e a importância dos títulos que ele conquistou, os feitos que ele tem é totalmente surreal. Pra você... Tem discussão dentro do Palmeiras se é Felipão ou Luxemburgo? Tem o Abel hoje, claro. Eu acho que é hors concurso que o Abel é o maior, né? Você concorda com isso, provavelmente. Os caras falam muito aí que o Abel, os outros times não eram tão bons como esse time que o Abel dirige, que os treinadores na época, no caso Felipão e Luxemburgo, eram melhores treinadores porque os times não eram tão bons. Mas, pô, os times eram bons, cara. Eram bons. Tanto quanto tem agora, né? Era uma outra realidade, né? Outra época, mas foram muito bons. Mas eu acho que, assim, né, esses times recentes do Palmeiras, vitorioso, sensacional aí, com esses títulos todos, times muito bons, né? Sim. Mas aqueles caras da época lá da Parmalat, os caras eram diferenciados, hein? É difícil fazer essa comparação que eu vou propor. Mas você acha que o Abel, treinando aquele time, se daria tão bem quanto o Luxemburgo se deu ou quanto o Felipão se deu? E o Luxemburgo e o Filipão treinando o time atual, como seria também. Acho que podia até ser campeão do mundo, cara. O Abel? O time lá, o Abel. Né? Você acha? Eu acho. Então você Com acha que o Abel Edmundo, Evair, com Mazinho, Antônio Carlos. Você acha que o Abel dominaria esse elenco estelar? Sei lá, cara. Eu acho, viu? Não sei. Os caras eram bons. E o Abel é muito bom, né, gente? O problema do Abel sei lá, é o comportamento dele, temperamento, né? Porque, assim, ali dentro do campo, ele vira uma chavinha, velho, que, nossa... E ele fala, pô, tem que ter, igual o livro dele, né? Coração, cabeça fria e tal. Mas ele tem hora que, meu Deus, cara, essa expulsão cabeça dele... quente. É muito quente, essa Cabeça quente, expulsão coração dele. frio. Essa expulsão dele no jogo contra o Corinthians, na final, eu achei extremamente desnecessária, desequilibrada. Pô, o Palmeiras tinha um pênalti ao seu favor. O cara não aprende, né? Ele já tá com Esquece 5 a anos de Palmeiras, não arbitragem. tem jeito. Esquece, vai lá, chama o Veiga. Ô, Veiga, você tem que marcar esse gol, motiva o cara, chama o... Eu acho que isso atrapalhou o Veiga na cobrança, inclusive. É a Aquela mesma coisa- demora que teve, né? Vocês não lembram a Vai Libertadores? criando Libertadores do Maracanã? Uhum. O Cuca foi expulso. Pois é. Atrapalhou a vida do Santos. É. Tem hora, cara, que o cara tem que... Eu acho que... Não sei. A gente fala fora também, né? Porque você imagina o calor ali, né? Do momento. Machismos. Você imagina ali, você não tem... Vai falar, é só estando ali pra você ver. Mas não é um cara que começou ontem, né? Já cara tem experiências aí que podem ajudar, né? Pô, eu acho que foi muito infeliz aquela atitude. Mas ele é muito bom, ele é um cara que, pô... E fora do campo ali, fora do calor do campo ali, é uma figura bacana de se conversar. Eu conversei com ele bem pouquinho, assim, foi bem... Mas você percebe, né? Você percebe que é um cara que tivesse tempo ali para conversar um pouquinho, o cara te daria atenção, porque você vê... melhores. Muita correria ali, muita coisa, os caras em cima enchendo o saco. Assessor, né? Assessor só serve pra encher o saco. Porque tem que cumprir os protocolos, tudo, né? E o cara fica... Mas deu pra perceber que ele não é um cara do bem. É um cara às do vezes eu bem. tenho a impressão Mas que ele... é pelouca, né? Que ele é muito pilhado em campo. Pilhadaço. Eu acho que eu tenho um pouco a impressão que é pra tirar a pressão dos jogadores, no sentido de, tipo, deixa que eu reclamo com a arbitragem, se preocupe em jogar bola, deixa que eu sou expulso, eu não quero ninguém expulso por reclamação, levar amarelo por reclamação, deixa que eu reclame, eu levo amarelo, eu sou expulso, eu reclamo, as atenções em mim, vocês se preocupam apenas em jogar bola. Às vezes eu tenho essa impressão que ele faz isso
Porque você vê que o Palmeiras, os jogadores dentro de campo não reclamam tanto com a arbitragem, assim, é mais o Abel pilhado ali, os caras estão de boa, assim, eu tenho um pouco essa impressão, não sei, óbvio, a gente não vê pré-eleição dele, como que ele é no vestiário, o que que ele fala pros jogadores, né? Mas eu tenho a impressão que às vezes ele não liga de ser expulso, de ser assunto, de levar amarelo. Nitidamente ele não liga mesmo. Entendeu? Ah, não. Ele prefere ele expulso Ele não e é melhor se ele preocupa. ser expulso do que um jogador, obviamente, né? Sim. O ideal é ninguém ser expulso, Mas se for pra escolher, claro. Mas eu acho que o Acho momento... que é até meio pensado, sabe? Não sei. Impressão. Não, eu acho que até faz sentido. Mas o momento, você tem que ver o momento. Naquele instante, por exemplo, ali, se ele estivesse à beira do gramado, e logo depois o Caboclo foi expulso. Lá, Não tem como adivinhar, né? Que vai ser expulso, mas... já tinha cartão e tal. Também não dá pra saber como seria o jogo com ele ali, também, se ia mudar alguma coisa. Porque com ele ali o time não tava acontecendo muita coisa, né? É que a coisa ferveu naquela hora, né? Tava meio que monótono e tal, e de repente saiu o pênalti e tal, a coisa deu uma fervida. Né? Deu uma esquentada, né? Eu acho que não só esquentou, eu acho que ferveu naquela hora. Sim. Tanto é que depois as coisas Depois parece não que teve mais aconteceram, jogo, né? só confusão. Confusão, não sei e o a quê. coisa ferveu ali, entendeu? Então, nesse momento de acalorado, acho que você tem que ter o cara ali, né? Sim. Pô, chama, tal. Mas, enfim, eu acho assim, cara, o palmeirense tem que agradecer muito. Eu tiro por base o que eu vi, aliás, o que eu não vi, né? Porque eu não vi muita coisa. Tinha alguns times bons lá, na época da fila lá, mas eram uns caras que pareciam que estavam zicados mesmo, cara. Tinha um tal de Rocha que jogava no Palmeiras lá, um cabelo Marcos de fogo. Não, Marcos Rocha é de agora. O tal de Rocha que jogava lá nos anos 80 lá, que, meu Deus do céu, aquele cara... Jesus, ficou um bom tempo no Palmeiras, hein? Aí depois começaram a aparecer alguns jogadores que, né, como o Edu, como o Jorginho, nós tivemos o Marangon, Edu Manga, que foi, Sim. que jogaram naqueles... O Mirandinha cheirava gol e tal, aí começou a ter um pouco de azar, sabe? Um pouco de azar, porque antes era ruindade mesmo. Pois é. Perdão, antes era ruindade, tinha uns caras ruins. Agora depois começaram a aparecer uns bons jogadores, e aí começou a onda de azar, né? Que não dava nada certo. Nada dava certo, apesar dos caras serem muito bons. Tinha bons times. Você vê, o Tele foi técnico do Palmeiras, como Pois é, o Tele, cara, que marcou época no São Paulo. Talvez o maior técnico do Abel, da história do São Paulo. O Abel se inspirou nele. Pô, mas no Palmeiras não funcionou, cara. Não ganhou nada. Era mais porque nada, Ele não é nada lembrado. funcionava. Eu tenho São Paulino hoje que tenho certeza, não sabe que o Tele treinou o muita Palmeiras. gente nem sabe. Não sabe. Não sabe. O Zete foi goleiro do Palmeiras também, nessa época, final dos anos 80, no começo dos 90 ali também, ninguém lembra do Ninguém Zete. O Zete quebrou a perna ou o braço naquele jogo contra o Flamengo, né? Que o Gaúcho foi pro gol lá e catou pênalti, vocês lembram disso? Sim, já ouvi Já ouvi falar, não lembro porque não é da minha época. Nossa, eu tava assistindo esse jogo, eu me lembro bem. E não podia mais fazer substituição, o Zete teve que ser substituído, teve uma fratura. E aí foi a primeira vez que eu vi na vida um jogador de linha ter que ir pro gol. Nossa, eu nunca tinha visto inusitado, isso. né? E nem jogo de várzea, nem jogo de... nada. E na televisão ainda, um jogo valendo 3 pontos, um campeonato... É legal, entre aspas. Foi um legal, negócio diferente. inusitado, né? É legal, mas é legal. É legal. E aí vai o Gaúcho lá, pai, pegou um pênalti do Zinho. Acho que pegou, Muito se não louco, me engano, cara. acho que do Zico não pegou, não. Mas do Zinho ele pegou, o Zinho foi um dos que perdeu. Aquele campeonato terminava o jogo empatado, acho que se terminasse 0-0, todo o jogo era decidido nos pênaltis. E o Gaúcho foi pro gol. E o Zete, depois daquela lesão, ele nunca mais voltou a ser titular do Palmeiras, e aí depois já foi negociado e foi pro São Paulo, e aí foi aquele Zete que a gente viu. Eu me lembro daquele primeiro jogo da Libertadores em 94, nas oitavas de final, Pacaembu. O Zete, aquele jogo era para ter terminado uns 5-0 pro Palmeiras. Sim. O tanto que criou, e o tanto que finalizou, e o tanto que o Zete defendeu, cara. Meu Deus do céu. Evair, aquele jogo de jogo. Criava chance. Criava aquele. Nossa, o Evair, o que teve de chance. O Palmeiras jogou muito aquele jogo, muito. E aí, na volta, depois da Copa do Mundo, inventaram uma excursão lá pro Japão. Todo mundo fala disso. A gente já entrevistou. Voltou e eu tava naquele jogo, cara. Foi o primeiro jogo que eu assisti
no estádio do Morumbi. legal. 24 de julho de Não foi 1994. pro Japão, acho que foi pra Rússia, né? Não, Japão. Japão? 94 foi o Japão. 94, não sei que a gente o... Teve... Da Rússia foi uma outra, eu acho. Foi uma não outra? lembro, Então tá bom. Foram lá, uma excursão. Caça-níquel, né? Tal. É lógico, Mas não pensou no esportivo. Não. Eu tava jogando Copa do Mundo. O Brasil foi campeão do mundo. Tal. Voltou. Tanto é que o Brasil ganhou o Tetra dia 17 de julho de 94. Foi um domingo. No domingo seguinte, 24 de julho, foi esse jogo do Palmeiras e São Paulo na Libertadores. Eu me lembro também que foi a primeira vez que eu vi um jogo de Libertadores no fim de semana. Libertadores é verdade, sempre isso não é comum. Não era comum, nunca tinha visto. Né? Porque desde que no começo da década, o São Paulo, a gente acompanhava os títulos, acompanhei os títulos do São Paulo, sempre os jogos sempre quarta-feira, né? Quarta-feira à noite. Copa do Brasil também, quarta-feira à noite. Hoje mudou também, tem jogo sábado e tal. Final, principalmente, os caras fizeram final fim domingo. De semana. Agora já virou padrão, agora vai ser fim de semana. Exato. E aí aquele jogo foi a primeira vez que eu assisti um jogo em loco em São Paulo, no estádio do Morumbi. 24 de julho de 94. Bom, não mudou muita coisa o Morumbi, né? Deve ter se transformado tanto. mesmo estádio. Tá do mesmo jeito que você viu. E naquela época balançava demais, hein? Pelo amor de Deus. Tanto é que foi interditado várias vezes logo depois. Aí as finais do Campeonato Paulista de 95 foi em Ribeirão Preto. Nós tivemos muitos jogos em Presidente Prudente na minha terra por conta de que o Morumbi estava interditado. Dizem que Presidente Prudente é mais quente que Ribeirão. Eu acho. A briga é boa, né? Não, a briga é boa, mas o problema é que Prudente ainda tem vento. Ribeirão é dentro de um buraco, não venta, cara. Na hora que vira uma panela de pressão. E aí eu tive essa experiência de ver o jogo. Pô, o Palmeiras não jogou nada, cara. Nossa, o Euler, que depois ajudou bastante a gente. O Euler acabou com o time do Palmeiras aquele dia lá pelo São Paulo. Fez uma partida irrepreensível. Filho do vento. Todo, filho do vento. E nossa, cara, o Palmeiras perdeu aquela classificação, foi eliminado e poderia ter definido a situação no primeiro jogo. Mas o Zete foi gigante, né? O Zete naquele jogo do Pacaembu foi sensacional. Era um excelente goleiro. Mas como o mundo gira e não existe nada melhor do que um dia após o outro. O mundo não gira, capota. Capota, né? De 24 de julho de 1994 a 16 de junho de 1999, se passaram alguns dias, alguns meses, alguns anos. E aí, naquela noite, eu vi o Palmeiras ser campeão da Libertadores em loco, como torcedor, no meio da galera, no Palestra Itália. Você tava lá. Você tava lá nesse jogo? Tava como torcedor. E eu já trabalhava no rádio, tudo, mas eu não tava trabalhando naquele jogo, não. E nem queria. Melhor, né? Aquele jogo eu não queria. Aquele jogo eu queria e Deus me deu esse presente. Talvez tenha tido o jogo mais inesquecível que você estivesse presente. Foi. Foi, né? Primeira Libertadores no estádio. Imagina o clima, como é que não tava naquela noite. Meio-dia eu tava no estádio. A gente chegou no estádio, mas saímos de Prudentes lá, 3 horas da manhã, numa van. Eu juntei todas as moedas possíveis do mundo para se juntar. E ainda era uma situação acessível de ingresso. É claro que eu tive alguns privilégios, porque alguns colegas que foram com a gente nessa caravana, o pai de um amigo nosso lá, o Thiago Barriguela, ele era tipo um cônsul do Palmeiras, sabe? Representante. Tinham representantes fora de São Paulo, assim, e tal, que... para sócios e tal, e ele era um tipo e ele conseguiu ingressos lá com preços acessíveis pra gente, e a gente foi, e nós fomos, né, meio-dia e pouquinho já estávamos no estádio, não estava liberado ainda para acessar as arquibancadas, e aí ele, como representante cônsul do Palmeiras, conseguiu um tour pra gente lá na sala de troféus. Legal. Eu tenho. Só que essa foto eu não digitalizei, eu não sei onde anda, cara. Mas eu tenho as fotos lá ao lado dos troféus do Campeonato Paulista, Brasileiro, né? O bicampeonato e tal. Agora aumentou bem. Oxe, né?
e tirei uma foto ao lado. Eu me lembro de ter tirado a foto ao lado do troféu do campeonato de 51. Que não é pinga. É, Não, é pinga também, né? É também. pinga? É. É. Não, pinga pra quem bebe, né? E esses caras que falam que é pinga é porque eles bebem. É. Então Estão alucinados. aí eles falam que é pinga. 51 é pinga? Claro, você bebe pinga. Pô. Agora 51 foi o ano do campeonato mundial. Sim. E eu tirei a foto ao lado do troféu e tinha um troféu enorme lá, enorme, grande pra caramba. Que depois eu fui descobrir que aquele troféu lá era daquele torneio lá, Ramon de Carranza. Ah, o Ramon de Carranza, era bem importante. E o São Paulo foi campeão dessa competição também. Agora, quer dizer, depois do Palmeiras. Sim. São Paulo foi campeão na década de 90, Ramon de Carranza, Tereza Herrera, esses campeonatos importantes também da época, que eram importantes. E aquele falou, nossa, que troféu grande é esse aqui e tal. A gente era no Ramon de Carranza, aí tiramos foto lá. Hoje em dia não dá pra fazer mais um torneio assim no ano, né? Não tem uma data mais pra você pegar. Acabou tudo. Louco. Tá tudo lotado. E aí foi uma experiência sensacional, né? Aí depois tivemos acesso à arquibancada. E eu já usava óculos naquela época, rapaz. Uhum. Eu tinha um óculos que era bem sensível, bem fininho. E nós fomos blusa de frio, tava frio e tal, mas depois lá, chegando no estádio e tal, tava com a camisa por baixo, fui tirar a blusa de frio e tirei o óculos e coloquei do lado, assim, na arquibancada. E o colega, claro, de forma involuntária, foi um acidente, pisou, despedaçou. Já pensou pra você assistir o jogo à noite sem o óculos? Não dá, cara. Tem miopia. Tenho. Ceratofone, tem tudo. Não dá, é impossível. Difícil pra ver de longe. Não, é impossível. Mas aquele dia foi tão especial que eu vi tudo bem as milagre, caras, milagre. Foi um milagre que eu vi tudo bem as Deus fez o cego enxergar. Não, aquela noite foi. E você imagina só, eu me lembro como se fosse hoje, quando o Zinho perdeu o primeiro pênalti da sequência. Sofrimento. Teve um cara que veio aqui que ele falou que foi ele que começou a entoar o grito de fora no pênalti que o Zapata perdeu. No último que foi ele que fez o Palmeiras ser campeão, porque ele começou no estádio inteiro a fora, e aí ele o cara puxou, acabou errando. Ele garante que teve responsabilidade no título do Palmeiras. Pô, não sei se é verdade, experiência, hein? Pô. Não, foi fantástico. Você não tem uma mentira dessa pra contar desse dia. Você tem uma mentira dessa pra contar desse dia? Esse dia? Se quiser inventar uma mentira, agora é hora. Cara, não. Esse dia pra mim foi tudo muito verdadeiro, muito assim, histórico, muito, sabe, não. Mas quando o Zinho perdeu o pênalti, vocês pensaram, não. Aí fudeu. eu falei, pô, não é possível que eu viajei 500 quilômetros pra chegar nesse dia aqui, meu Deus do céu, e nós não vamos ganhar esse título. Eu não acredito. Eu olhava pro céu assim, eu me lembro disso. Eu olhava pro céu e falava, não é possível. É possível. E Então não foi possível perder. Foi impossível perder aquele dia. E aí outra coisa que foi emblemática foi na hora do pênalti, que deu pra ouvir o barulho da bola na placa de publicidade. Ah, é? Deu pra ouvir. Dado o silêncio. As mentiras tá contando agora. Não, deu pra ouvir. Porque o colombiano Zapata, né? Sim. O Marcos nem saiu na não, foto, nem né? saiu na foto, você esquece. E eu acho que quase todas as cobranças, ou todas, o Marcos também não saiu na foto não, viu? Eu não lembro de ter... Acho que teve uma que ele quase pegou. Teve uma só que ele acertou o canto, quase pegou, acho que teve, se eu não estiver enganado. Ele não estava tão inspirado. Não, mas as outras foram realmente... E eles foram perder só os dois últimos, né? Então Nossa, imagina a apreensão. Os dois últimos. Os caras vão fazendo gol. Nossa, e você vê, se aquele dia... E o Palmeiras já perdeu o primeiro, então o Palmeiras já saiu atrás. Já saiu atrás, já saiu com toda a pressão. E os caras não erravam. Imagina a aflição. E aquela bola lá que eles perderam o primeiro pênalti, que bate na trave, se você prestar bem atenção, foi por um tris que não bateu no Marcos e voltou pra dentro do gol. Foi pois por um é. tris, você se lembra? É aquela história de que o que é do homem o bicho não come. O dia que tem que ser, meu amigo. E acabou. Era do Palmeiras aquela Libertadores, né? Exatamente. Já como. E aí depois o lance do último pênalti, eu me lembro de escutar a bola bater. E aí foi aquele êxtase. E o pós, hein?
E o pós? A gente amanheceu o dia lá, comemorando lá nas ruas, lá. Nem queria saber de voltar. Adiou a volta para Presidente Prudente. Nem sei, que eu nem me lembro a hora. Eu sei que a gente amanheceu o dia lá. O negócio foi assim tão surreal, sabe, cara? E depois, muitos dias depois, foi uma baita de uma experiência e tal. Mas assim, né? É aquilo que eu falei, né? Que a gente estava comentando. A vida é fantástica, né? Deus nos proporciona, assim, momentos. Ele permite que tenhamos adversidades, permite que tenhamos luta, exatamente para que nós possamos, logo depois, regozijarmos na vitória. Isso vale para tudo. É claro, não estamos falando de futebol aqui, de coisa que, nossa... Mas isso na vida, em coisas importantíssimas da vida, é assim que funciona. Você vive batalhas e você pode ter certeza. Você que está acompanhando a gente aqui, vocês estão aqui... Pode ter certeza, quando a coisa começar a apertar, quando o negócio estiver duro, é porque está chegando o momento de vitória, cara. Meu Deus. Está chegando. Tá aí um bom presságio, ó. Isso aí é... Porque é onde você está sendo lapidado, preparado para receber o momento de vitória. E a gente fala isso no futebol, e foi assim, pro palmeirense foi assim, uma época aí foi dureza, né? Foi dureza, como já foi pro corintiano, já foi pro São Paulino, já foi pro santista. Sim, sim. Né? Mas cada um carrega sua cruz do jeito que tem que carregar, né? E que cruz que a gente carregou, né? Nossa, não me fala. do céu. Mas aí depois só foi alegria, né? Só foi alegria e... Poxa, ganhamos tudo e mais um pouco, com alguns O Mundial é uma espaços, frustração pra você? A gente chegou perto, tanto em 99 quanto contra o Chelsea também, né? A gente chegou muito perto de pelo menos levar para um... O pior de tudo é que se tivesse jogado mal, tivesse levado um bicho de pelo... não foi o caso. Não, Tomado 4. Tomado... Não. Nem em 99... Que jogou melhor que o Manchester. E nem contra o time. Em 22. Né? Com o Chelsea era difícil, mas... 22, era de né? 21, Na verdade é 21, mas foi disputado em 22. E eu acho que o time do Chelsea, não sei se vocês concordam, era melhor que o time do Manchester. Um pouco melhor. Não sei. Em termos do Chelsea era melhor que o do Manchester? Eu acho, assim, principalmente no que diz respeito a valores individuais. Eu acho que aquele time do Manchester era mais forte no conjunto. Pode ser. E tinha o David Beckham, que jogava. David Beckham. Nada aquele dia. O Scholes. Mas tinham outros bons jogadores. Era um bom time. Só que eu acho que o contexto e não estava bem o time do Chelsea, não estava fazendo uma boa Não estava. Era a chance do Palmeiras ter. Era a chance. Era um time muito bom, na minha visão, um time muito bom, mas que não vivia um bom momento. E ali vem uma frustração assim, porque o Palmeiras vivia um bom momento. Era o auge do Palmeiras, né? 2022 era o auge também. Pegou o melhor Palmeiras contra um Chelsea. Chelsea meia boca. Eu acho que melhor... O Chelsea que perdeu pro Corinthians, eu acho que era melhor. Assim, não que era melhor, mas vivia, acho que uma fase melhor do que o Chelsea que ganhou do Palmeiras, eu acho. Mas enfim, cada jogo tem a sua história. Cada jogo tem a sua história, o seu momento. Mas contra o Manchester e contra o Chelsea, o Palmeiras jogou bom. Nossa, se você relembrar os lances, o Osés me perdeu um gol incrível. Alex fez gol. Alex, caramba. Asprilla perdeu o gol pra caramba. Asprilla. E o gol deles foi numa falha nossa, né? Quer dizer, se o Marcos não era, a gente não teria tomado gol, assim. Ia ver o não foi nem mérito do adversário, foi uma cagada. Uma bola lá. Coletiva também. Uma bola que ia saindo pela linha de fundo, que o cara cruza e o Marcos perde o tempo da bola, erra e o cara no segundo pau faz o gol sozinho ali. Porque ali deram uma relaxada até na marcação. O único lance que deu uma relaxada foi o gol. Porque a bola também, se você olhar, o cara que tá aqui na área pra marcar, ele vê aquela bola, saiu. Ele deu uma relaxada, foi o tempo, a fração de segundo que o cara conseguiu cruzar. Exato. Agora, contra o Chelsea, eu acho que o Palmeiras conseguiu, especificamente no jogo, fazer o mais difícil, que depois de sair atrás, conseguiu o gol de empate. Foi numa bola parada, foi num pênalti e tal, mas foi uma jogada criada, tal, que teve o pênalti lá. E... Agora, aquele pênalti do Chelsea lá foi um negócio maluco. Se não tem VAR também, né?
Porque foi na unha do Luan, né? Foi uma cagada. Sim. Foi na unha, não foi um negócio assim, escandaloso. Puta, foi um negócio que só Porque o tem árbitro VAR. de vídeo detectou. E tinha que detectar, Não, ele lógico. serve pra isso. Num jogo dessa importância, tava ali pra isso, né? Isso. Mas pro palmeirense foi um infortúnio, porque foi um lance assim que, pô, cara, pegou na unha. Mas enfim. Agora, tem a Copa do Mundo de Clubes aí, que é uma situação diferente. Pra não dizer impossível. Quase que impossível, né? Improvável. Eu tô assim, eu tô esperando comemorar a passagem da fase de grupos. Já é uma vitória Nossa, pro Palmeiras. será? Eu acho que tem que passar, cara. Eu acho que tem que passar. De fase. Você sabe que no sorteio lá, acho que foi até razoável. Foi. Né? O Al-Ahly o Palmeiras já enfrentou, assim, é um bom time, mas, cara... Mas é o melhor time africano, o Al-Ahly. Não, é o melhor, Tanto mas... que tá no Mundial todo ano. Ok, mas a gente já ganhou deles com sabe, imposição, muito Jogando bem. Não, mas jogando tem bem. que jogar. Não é uma baba. Precisa isso eu tô jogar. falando. Não é baba. Não é uma baba. Baba não Agora, tem. jogando do jeito que tá aí agora, perde Porto até... é acessível, mas não é boa. É o melhor time Não, português. Tem que não. jogar. Dá pra jogar, mas tem que jogar. Precisa... Palmeiras não, se jogar hoje com não esse tá futebol, não jogando. passa. Não ganha do Al-Ahly, não ganha do Porto, não ganha de Assim, eu vejo como razoavelmente uma esperança de que até chegar lá vai haver uma evolução, tem jogadores aí eu para espero, estrear, mas... vai haver uma melhora, porque não é possível, né? Uhum. Não é possível. A menos que esteja entrando novamente numa fase de... né? Sim. Uma fase ruim que vai... Aí é só os dias para nos mostrar. Só porque, o tempo dirá. pra você ver o Corinthians. O que fase que viveu. Né? Rapidamente se recuperou E se recuperou. mudou completamente. Eu falo pro pessoal, olha, o ano passado o Campeonato Brasileiro, se tem mais umas 4 ou 5 rodadas, o Corinthians ia pras cabeças. Pois é. Ia pras cabeças, porque tava... Quando você pega Só essa... subindo, né? Cara, nossa. Se não tivesse começado tão mal, eles iam brigar pelo título ali. Assim. Como acontece do lado contrário também, quando o Palmeiras foi bicampeão brasileiro aí, eu até tava comentando, quando o Botafogo começou a... Não, se tivesse mais 10 rodadas, ia ser rebaixado. Não ganhava. Coisa de maluco, não os caras não ganhavam de ninguém, não cara. ganhava de mais ninguém. Tava empatando, ganhando um jogo lá e tomaram um gol aos 90. Não, era coisa que não tinha lógica. Então, quer dizer, a coisa tava degringolada. Meu. Então, o meu medo de acontecer com o Palmeiras é isso, entrar nesse tipo de fase aí de... Da mesma forma que é forte de ladeira acima, é muito forte de ladeira abaixo. Exatamente, esse é o ponto. Porque os jogadores são os mesmos. A qualidade dos caras, os caras não desaprendem a jogar bola. O problema é o psicológico, motivacional, e aí juntando tudo isso, a fase. Né? Sim. Porque é igual na fase boa, tudo dá certo, cara. Na ruim tudo dá errado. Meu Deus, só o São Paulino lembra, né? O time campeão lá da Copa Intercontinental. Copa Intercontinental, Porque jogar um time da Europa contra um time brasileiro, um amistosão de luxo. Um amistosão de luxo. Mas para o momento. Copa Jeep. Não tinha. Copa Toyota. Isso. Como para o momento não havia nada similar, então, né? Exatamente. Ficaram com aquela situação lá. Agora, o São Paulo contra o Liverpool, aí pode ser um pouquinho melhor, porque aí já teve um outro confronto. Não. Ali era mundial. Igual o Corinthians contra o Chelsea, não o torneio de verão lá. Que inclusive foi tão torneio de verão que nem teve mais naqueles moldes. Né? Foi um experimental. E o Palmeiras que deveria ter disputado aquele campeonato por ter sido campeão da Libertadores. Né? Não foi. E quem entrou de gaiato ali, entrou de bico ali, foi o Vasco. Foi o Vasco, O Corinthians não, porque o Corinthians foi o representante, era o campeão brasileiro e a CBF tinha que indicar um time para jogar. Sim. E indicou o campeão brasileiro, que era o Corinthians. Era o regulamento, inclusive. Fazia parte, né? Agora o Vasco, e aí o Palmeiras ficou com a promessa de o ano que vem, porque o Palmeiras foi campeão. Aí nem teve mais o campeonato. Mas o título do Corinthians contra o Chelsea, sim. Né? Como o do São Paulo contra o Liverpool. Jogo de um time só. E o nosso agora, né? Que vai ser o que ninguém vai poder contestar, né? Agora zerou a conta. Zeremos. Porque já pensou, gente?
Já pensou ser campeão? E olha, eu vou falar pra você, se passar da primeira fase, precisa melhorar o futebol, né? Precisa melhorar muito. Precisa melhorar muito. Eu acredito que possa melhorar sim. Eu acredito. Não sei se vai melhorar, mas eu acredito. E melhorando, passando da primeira fase, depois é aquela história de um jogo só. Pois é. Aí, é matar cara, ou morrer. Pode acontecer. Ou é morrer pode enforcado, acontecer. ou é morrer queimado, ou é morrer afogado. O que acho- você prefere? então. E aí vai ser meio de temporada lá, os grandões talvez não estejam com força máxima. Sim. Veremos. Bom, queria te agradecer demais pela presença, Mário. Espero que você volte aqui conosco, né? A gente tem bastante coisa para falar, que nosso tempo tá esgotado, mas esperamos também num pós-jogo com a gente, alguma live. Pós-jogo, Enfim, vamos fazer mais coisas juntos. Vamos narrar um jogo aí. Já pensou? Vamos narrar um jogo aí. Que top. Em loco no Allianz Parque. Vamos narrar um jogo aí. Mas é legal, cara, é legal você conversar principalmente logo ali depois do jogo, né? É legal. Depois ou antes, uma expectativa de um grande jogo, por a gente exemplo. faz algumas lives. A estreia na Copa do Mundo, por exemplo, vai ser no dia 15 de junho contra o Porto, né? Sim. Se eu não me engano, é isso aí. Isso. E já pensou um dia como esse histórico, né? Pra você fazer Espero que seja uma boa história. Tomara. E nós estamos aí, vamos falar muito ainda, né? Vamos lá. Falar muito ainda. É isso, Forato? É isso aí, agradecer o Mário pela presença, pelo tempo disposto, que é muitíssimo importante, e pedir aí pro pessoal dar o seu feedback, dar o seu like. Dê o like, só vou pedir o like, dê o seu like. Sim, mas se puder também se inscreva no canal, ajuda um pouquinho mais, engaja de alguma forma, que você ajuda nós. Agradecer a todo mundo que nos acompanhou aí, e é isso, voltamos no próximo episódio. momento. É isso, um grande abraço a todos então. Tchau. Tchau.